todas as recém-casadas, todas as mulheres que são casadas há mais de 30 anos, por favor, leiam esse livro porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, eu sou a Isa e nesse canal eu costumo compartilhar algumas dicas de relacionamento, principalmente para mulheres e principalmente para recém-casadas. Então, nesse vídeo de hoje eu gostaria de recomendar um livro que, assim, é quase obrigatório que toda recém-casada ou mulher casada leia esse livro. Como eu falei, eu sou uma recém-casada, então de propriedade para falar de vivência, essas coisas eu não tenho muito. Mas de propriedade para ler livros e procurar a respeito disso, pode-se dizer que eu tenho, porque antes de casar, se tinha uma coisa que eu fazia era ler. E eu lia muito a respeito de relacionamento, sobre vida a dois. Eu sei que na vida real, na vida prática, é um pouco diferente, né, do que a gente lê. Mas tendo uma base dos livros, me ajudou muito ao longo da história, ao longo da vida, ao longo da jornada. E quando eu tava nesse período, eu lembro que eu ganhei um livro que eu julguei um pouco pela capa, né, eu falava assim... É mais um daqueles livros, né, clichês e tal, e demorei um pouco pra ler. Assim que eu casei, eu vi a necessidade de orar pelo meu marido. E então eu me lembrei desse livro que eu ganhei de uma discípula, de Alicinha, inclusive, obrigada, Alice. Ela me deu esse livro e eu lembrei desse livro e fui ler, né, dei credibilidade pra ele. E, gente, esse livro simplesmente, ele é fantástico, porque ele te faz ver um relacionamento de um âmbito diferente, um relacionamento no âmbito espiritual. Porque muitas vezes a gente quer estar ali no emocional, né, na vida a dois, tem várias técnicas, várias formas, né, e são válidas, ok, mas quando você olha para o espiritual, você vê que tem algo além, sabe, que você pode contar com algo além. E foi exatamente esse livro, ele despertou em mim que eu tenho esse poder, sabe, que eu tenho esse poder através da oração, através do Espírito Santo, que eu tenho essa ajuda, que eu tenho esse plus, sabe. Pra mim, esse livro fez total diferença e vez ou outra eu pego ele novamente pra ler, pra ver o que tem lá, porque esse livro, assim, eu considero completaço. Ele traz tanto as histórias, né, da autora ali com o marido, quanto exemplos que ela fez as orações, sabe, teve coisas concretas. Então isso gerou em mim fé pra que eu possa fazer a mesma coisa e ela traz versículos pra me guiar nisso, bem como ela traz uma oração, né, então se você não sabe orar, ela também já te norteia um pouco nisso, né, te dá o início pra que você possa prosseguir com sua vida de oração. E o livro tão falado é esse livro que toda mulher cristã, toda esposa, toda mulher que namora, toda pessoa que pretende casar tem que ler esse livro, porque de verdade ele me ajudou muito a entender a oração como essa arma, né? Essa arma de guerra, como essa ajuda, como esse plus a mais. A Stormy, ela conta, né, que ela começou isso com o filho e depois ela descobriu que ela tinha esse poder sobre o marido, porque eles são uma só carne. Então eu e o Thiago somos uma só carne. Então eu tenho poder sobre ele, né? Eu tenho poder sobre a vida dele, de profetizar coisas, de orar por ele. E isso eu trouxe pra minha vida, né? E eu vou contar pra vocês rapidinho um exemplo que eu vi, né? Que eu tive na minha vida. Um exemplo bom e um exemplo ruim, né? Um dia eu tava me sentindo muito angustiada, né? Sem saber muito o que fazer, como fazer, enfim. E aí eu decidi não orar, né? Fiquei só com essa angústia no meu coração e não orei. E passei, né? E aí meu marido chega de volta em casa de noite e fala que o trabalho foi muito difícil, que ele passou por muitas coisas, enfim. Foi exatamente na hora que eu tava sentindo essa angústia, né? Então a gente é uma só carne. E Deus me deu esse privilégio de ser uma só carne com ele, de ser a intercessora, a ajudadora. E se eu tivesse, né, me posicionado em oração, se eu tivesse orado ali, né, fosse até Deus e falasse, Deus, o que é esse incômodo e tudo, e com certeza Deus me levaria a orar pelo meu marido, tenho certeza que a situação teria se desenrolado de forma diferente. Assim como tiveram outras situações, né, depois desse episódio, que eu aprendi, né, que eu peguei o livro, né, eu fui atrás do livro pra ler e tudo, comecei a me posicionar. Então tiveram outras situações em que eu começava a me sentir angustiada, ansiosa, e aí eu ia orar e falava assim, Deus, olha, eu lhe apresento meu marido, nananana, e quando chegava em casa ele contava a situação que de alguma forma sobrenatural tinha acontecido, as coisas tinham se desenrolado. Eu vi o poder da oração e o poder que a mulher tem, né, ali no relacionamento, sobre o homem, sobre a família. E esse livro, ele traz não só, né, esse exemplo que eu dei pra vocês, sobre emoções, mas enfim, fala sobre tudo, né, sobre emocional, no financeiro, na saúde mental, na saúde física, no trabalho, nas amizades, enfim, é completar sobre muitas áreas que a gente pode orar pelo nosso marido, pela paternidade dele, sobre ele ser um bom pai, sobre ele ter a paternidade de Deus, sobre ele conhecer a Deus, é sobre o futuro dele. São 30 temas básicos, porque quando a gente vai conhecendo, né, se relacionando com o nosso marido, a gente sabe que é muito pouco, que é a vida da outra pessoa, né, mas aqui são 30 temas em que a gente poderia orar a respeito do nosso marido. E como eu falei, tem aqui a história, né, dela, aí tem como se desenrolou a história, tem os versículos, que é a minha parte favorita. Por quê? Porque depois eu pego aqui os versículos, ó, tem uma parte no final dos capítulos que são os versículos, então eu pego esses versículos e eu começo a declarar, eu começo a orar a respeito disso, eu começo a falar, Deus, isso e isso, eu apresento meu marido. É um livro que de verdade me norteou muito nessa questão de oração, sobre me levantar em oração pela minha família, em pagar o preço de oração
oração, né? De ser a ajudante idônea pro meu marido. E de verdade eu vejo frutos disso. E se eu puder indicar, eu indicaria pra todas as esposas, todas as recém-casadas, todas as mulheres que são casadas há mais de 30 anos. Por favor, leiam esse livro porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, a vida da sua família, do seu esposo, a vida sua em família, né? E esse livro, ele já tem outras capas, né? Esse aqui é mais antiguinho, mas enfim, não deixa de ser muito útil. Eu acredito que as novas edições devem ser bem parecidas. Inclusive, eu vou deixar o link aqui pra te facilitar a vida. Se você, né, quiser, e por favor, não só queira, mas por favor, vá atrás e leia esse livro, porque ele é valiosíssimo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você acessar, você ir atrás desse livro. Você lê e, tipo assim, ter a sua vida de oração e a sua vida matrimonial, a sua vida relacional, a sua vida com Deus transformada. Não por causa desse livro, né? Não vou dizer que é por causa desse livro, mas ele é uma ferramenta muito poderosa e que pode te ajudar nessa sua trajetória, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te abençoado de verdade, que abençoe seu casamento, que você possa ter a sua vida transformada através do poder da oração e que se eu te ajudei, pra mim esse vídeo tá valendo a pena. Não precisa nem deixar like, mentira, precisa deixar like sim. Deixa um like, compartilha com alguém, principalmente com as recém-casadas, porque eu acredito que isso pode mudar muito a vida de um casamento, a qualidade de um casamento, a forma em que esse casamento vai ser daqui pra frente. Então, por favor, compartilha com uma amiga sua recém-casada, compartilha com aquelas noivas também que estão perto de casar, porque elas precisam ler esse livro. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!